E aí eu fiquei muito chateada. Eu fui encontrar com a minha amiga, mas eu fiquei muito chateada. E no outro dia eu fui na casa dele para poder terminar. Eu fui disposta a isso, sabe? Eu pensei isso assim com todo fervor. E eu cheguei na casa dele e eu sentei na cama e eu só chorava, porque eu não conseguia terminar. E ele me perguntava: por que você está chorando? O que que aconteceu? Como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Mas eu queria dizer naquele momento assim: eu quero nunca mais te ver na minha vida, entendeu? Porque ficou claro para mim ontem que eu não sou nenhum tipo de prioridade para você. E eu não consegui terminar aquela noite. Aquela noite não, naquele dia, foi no domingo. Então, assim, quando eu Você vejo sabe me muita explicar por pessoa, que que você não conseguiu? Você não saberia sei. explicar ou não? Eu não sei, eu acho assim que porque eu amava muito ele. Talvez pelo sentimento, não sei, entendeu? Porque assim, o envolvimento no começo, como eu te disse, não teve nada que me chamou a atenção, assim, que marcou a atenção o relacionamento. Mas com o tempo eu amei muito ele, entendeu? Então, assim, é, nesse caso, eu não sei nem se seria uma dependência emocional ainda, porque eu acho que era de fato amor o que eu senti ali. Então, assim, eu não conseguia terminar. Então, quando eu vejo muitas vezes o julgamento das pessoas, né? Se tá ruim, por que não termina? Se tá ruim, por que que não faz? Por que que não sai? Não é simples assim. Não é fácil assim. Eu acho que não é fácil para ninguém, mas quando envolve sentimento, não é simples assim. Era uma questão de paralisação mesmo, de acreditar. E hoje eu vejo que eu me apaixonei, esse amor todo, ele era pelo potencial que eu via nessa pessoa, e não pelo que a pessoa era. Porque eu enxergava que essa pessoa podia ser muito mais, fazer muito mais. E eu enxergo, eu até acredito que ele possa melhorar mesmo, sabe? Mas vai ser para outra pessoa, não vai ser mais para mim. Então, assim, eu me apaixonei muito por esse potencial. E eu via, e aqui agora eu vou entrar numa parte também muito delicada, que é os macacos voadores. E eu via muita maldade em torno dele, de pessoas ruins em torno dele, que não queria que eu ficasse com ele. Então eu acho que também entrava uma coisa do eu não vou dar o gosto para essas pessoas de acabarem com o meu relacionamento. Essas pessoas não vão mandar no meu relacionamento, sabe? Então meio que virou um cabo de guerra invisível na história, sabe? Talvez também seja por um pouco disso. Mas não é fácil você olhar para uma pessoa, você entender que você precisa terminar com essa pessoa e você não conseguir. Mais tarde, eu fui entender que eu já estava no ciclo de dependência emocional. Mas nesse momento, nessa história que eu acabei de contar, não era dependência ainda, eu acho, sabe? Eu acho que era o amor mesmo falando mais alto, eu enxergar o potencial nele. Mas eu Você não já enxergava o entendi. errado, né? Você via as Eu, coisas, mas você achava que ainda tinha solução, que e eu vou. ele ainda ia conseguir superar aquilo tudo e ia mudar, porque afinal de contas ele se culpava, então ele ia conseguir sair dessa e ia melhorar, né? E não só por isso, eu vou te falar o porquê também que eu acredito que eu acreditava no potencial. Por conta do love bombing, entendeu? O meu relacionamento, ele teve o love bombing do começo. Ele teve o príncipe encantado do começo. Ele era uma pessoa, por mais que tivesse essa situação que eu relatei do começo, da bebedeira e tal, ele era uma pessoa extremamente atenciosa. Ele era uma pessoa que a gente ficava o dia inteiro conversando no WhatsApp. Eu colocava uma foto bacana no meu perfil, ele lá elogiava. Se a gente estava junto, a gente estava extremamente grudado, a ponto de outras pessoas falarem, vocês vão desgrudar, não. Então, assim, por mais que existiam alguns sinais, existiu também o love bombing. Então, quando eu comecei a ter essa coisa do eu preciso sair, também veio na minha cabeça, não, isso aqui vai mudar porque foi tão bom lá atrás, então eu quero recuperar o que eu tinha lá atrás, que é o que acontece, né, muitas das vezes. E isso acontece muito no tarô, porque há muitas meninas vêm me procurar o tarô e falam assim, não, Iris, mas mudou do nada. Não foi do nada. Existiu o love bomb lá no começo. Você está tentando buscar o vício que ele te causou lá do começo, né? Porque mais tarde a gente vai entendendo a dopamina mesmo que isso causa no cérebro, essa atenção, a atenção que a pessoa te causa no seu cérebro, né? Então você fica, é igualzinho um vício em droga. O traficante vai lá, te dá um pouquinho para você experimentar, depois ele te dá mais uma dose, mais uma dose, mais uma dose. Agora você tem que pagar.
E aí é na hora que o pagar entra que começa a doer muito esse sentido. Então eu acredito também que eu não conseguia sair, eu acredito que não só por isso, tá? Mas eu acredito também por isso, porque existiu o Love Bomb e eu ficava buscando a mesma sensação do começo, entende? E uma coisa que é muito importante falar aqui também, tá, Izinha? Que eu acho, posso estar errada, mas que esse meu ex, ele não entende o quanto ele é manipulador, até hoje. Ele não entende a manipulação que existiu nisso, até hoje. Entendeu? Então, assim, para ele não é manipulação, sabe? Então, assim, é extremamente Ele estava cansativo. realmente, ele estava realmente sofrendo, ele via os erros dele mesmo. Então isso não era Eu, manipulado. eu não acho nem que ele acha que ele estava certo. Eu acho que ele acha que eu não aceitava a pessoa que ele era, sabe? Eu quero ficar com uma pessoa que me aceita, sabe? Ele repetia muito essa frase. Eu quero ficar com uma pessoa que me aceita. E eu cheguei a perguntar uma vez, mas te aceitar em que sentido? Porque na minha visão eu aceitava, sabe? Aí ele falava, quem eu sou? Aí eu falava, mas quem você é? Sei quem eu sou. E hoje eu entendo que ele não queria alguém que aceitasse ele como ele é. Ele queria alguém que aceitasse ele fazendo as coisas que ele queria fazer.